Enquanto você procura, eu vou estar orando a Deus. Amantíssimo Deus, Senhor eterno, Pai celestial, te damos graça porque estamos na tua casa. Eu te peço, a Deus, primeiramente, perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros. E te peço, a Deus, que tu venhas abençoar essa palavra que não é minha, é tua. E que tu venha falar com a tua igreja, com todos aqueles que vão assistir esse culto, Pai. Senhor, que nós possamos ser abençoados por ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Atos capítulo 12 diz assim a palavra de Deus: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados algemados com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, descendo uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: está louca. Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, eles ouviram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizesse silêncio, ele lhes contou como o Senhor havia tirado a prisão e disse: anunciai isso a Tiago e os irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Podem sentar em nome de Jesus. O texto é grande, mas é necessário para nós entendermos a história. O que acontece? Tiago e Pedro são presos. Só que Tiago, ele é morto. Herodes, ele mata Tiago. Pedro, ele continua vivo. Aí a Bíblia vai relatar, a Bíblia vai falar que
existia uma igreja que começa a orar por Pedro. E a Bíblia vai relatar que a igreja ora incessantemente, continuamente. A igreja ora sem parar. A igreja fica reunida orando por Pedro. E aí você leu comigo que o anjo vai na prisão e arranca Pedro da prisão. Tira Pedro da prisão. Pedro, ele ia morrer no dia seguinte. Mataram Tiago, Pedro estava preso, e no dia seguinte, o próximo a morrer, quando amanhecesse o dia, era Pedro que ia morrer. Mas o anjo entra durante a madrugada, o anjo entra e arranca Pedro daquela prisão. Arranca Pedro daquela situação. E Pedro vai até onde estava o povo orando, o povo nem acreditava que aquilo tinha acontecido. O povo nem acreditava que aquilo tinha ocorrido. O povo estava orando, estava pedindo, mas não acreditava que Pedro estava lá fora. Eu estava ali, eu cheguei, estava ali pedindo a Deus uma palavra. Eu estava ali pedindo a Deus algo da parte dele para falar com os irmãos. Eu não estava com palavra ainda. E Deus falou no meu coração que pessoas aqui têm que ouvir que não pode parar de orar. Naragalabassuri, naragá. Que não pode parar de orar. Sabe o que eu entendo com essa palavra? O povo estava orando por alguém que eles não acreditavam que poderia acontecer. O povo até estava orando, mas no fundo, eles não estavam acreditando que Pedro poderia sair da prisão. Eles estavam incessantemente, ou seja, eles não pararam de orar um minuto, mas dentro deles, eles não acreditaram que Deus podia mudar aquela situação de Pedro. Sabe o que acontece? A situação de Pedro era uma situação que só milagre de Deus. Pedro estava trancafiado numa prisão, fortemente guardado, e ia morrer no dia seguinte. Ele ia morrer no dia seguinte. E aí tinha uma igreja orando, tinha um povo orando. E aquilo que o povo não esperava acontecer, aconteceu. Sabe que Deus, Ele fala comigo nessa noite? A nossa oração, a nossa insistente oração, ela pode fazer coisas que no fundo a gente nem acredita que possa acontecer. Muitas das vezes, você olha para o teu Pedro, que está preso às vezes nas drogas, que está preso às vezes no álcool, que está preso às vezes na prostituição, que está preso às vezes nas coisas erradas, e está tão preso, que você ora, mas não acredita que isso possa acontecer. Mas o que Deus Ele quer falar nessa noite é: não para de orar. Por quê? Porque a oração pode fazer coisas que você nem acredita que possa acontecer. Pode acontecer coisas que você não acredita que vai acontecer. Porque o povo estava orando, mas o povo sabia: Pedro está preso. O povo estava orando, mas sabia que ele estava fortemente guardado. E outra,
Pedro não era marginal, Pedro não era bandido, Pedro não tinha astúcia para fugir da prisão. Pedro estava trancafiado e sentenciado à morte. E muitas vezes é assim que o Pedro da nossa vida está, sentenciado à morte. E você olha e fala assim: o inimigo prendeu. Porque você veja bem, no início do versículo 12 disse que o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja. O inimigo, ele quer maltratar. O inimigo, ele quer maltratar. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim: realmente o inimigo está maltratando. Realmente o inimigo prendeu. Realmente o inimigo trancafiou de uma tal forma que eu não vejo como sair. O inimigo prendeu de uma tal forma que você fala assim: não sai mais, é morte. Não tem como mais, é morte. Não tem como acontecer nada. Eu até estou orando, mas não tem como. A situação... Por isso que a Bíblia fala em outro texto que é orai sem cessar. Sabe por quê? A oração faz com que você alcance coisas que até você não acredita que possa acontecer. Até você não acredita que possa acontecer. Porque tu olha para o teu Pedro e tu fala: não tem jeito. Não tem situação. E aí de repente, sabe o que acontece? Pedro pode bater na tua porta transformado. Pedro pode bater na tua porta liberto. E sabe? E você nem acreditar que isso poderia ter acontecido. A igreja não estava orando alegre, sorridente. Tem alguém preso que vai morrer. Não está escrito aqui, mas certamente tinha um povo orando chorando, tinha um povo orando triste, tinha um povo orando abatido, porque é assim que nós chegamos na igreja muitas das vezes, porque o nosso Pedro faz com que aconteça isso conosco. Muitas das vezes a gente chega triste na igreja, muitas das vezes a gente chega abatido na igreja, porque nós estamos orando com alguém que está preso. Nós estamos orando por um Pedro. E aí a gente chega na igreja dessa forma. Mas aí quando Pedro se apresenta liberto, livre, a gente não consegue nem abrir a porta para ele. A Bíblia fala que Rode, quando ouviu a voz de Pedro, saiu alegre, feliz. Por quê? Porque o milagre aconteceu. E ela foi contar para os irmãos. O pessoal está chamando de maluca. Não tem como. Não tem jeito. Entende, irmão? A oração pode chegar no momento de mudar a nossa vida, de mudar a nossa situação. Não foi assim com Ana? Quanto tempo Ana passou chorando por não poder ter filhos? Quantos anos Ana passou vendo a sua rival tendo filho e caçoando na cara dela? Quanto tempo Ana passou? Você acha que Ana esperava que Deus pudesse em algum momento dar filho para ela, irmão? Você acha que Ana esperava que em algum momento aquela situação pudesse mudar?
Quando olhava para a mulher tinha filho. Quando olhava para a mulher, tinha mais filho. E ela sem nada. E a mulher tripudiando em cima dela. Irmão, a Bíblia não fala. Mas é claro que acontecia. Porque a Bíblia relata que Penina, ela pisava em Ana, ela era concorrente. A Bíblia declara isso. Então você imagina a situação de Ana, quando a Penina passava com os filhos na frente de Ana. Tu imagina quando Penina pegava os filhos para o marido cuidar, chegar e falar: é a cara do pai, nossa, a cara do pai, é a cara do pai. E Ana ali, ó, vendo aquela situação. Olha ele de passear com o papai, vai todo mundo tomar banho para passear com o papai. E Ana olhando aquilo ali. A situação de Ana não era barato não, irmão. A situação de Ana era de humilhação. Dentro da própria casa, na própria família, Ana sofria com a perseguição. Mas Ana orava, até o dia que ela derramou seu coração. Ali era o tipo: não aguento mais. E ali, Deus não só deu um filho para ela, Deus deu o filho para ela. E depois ela teve mais filhos. Como é que você vai entender uma estéril ter mais de um filho? É o poder da oração. É o poder da oração. Sabe, muitas vezes o diabo, ele quer que você pense que a tua oração não pode fazer com que o peso que você tem orado seja liberto. Muitas vezes o diabo quer enfraquecer a gente na oração, fazendo a gente pensar que a situação não tem mais jeito, que a situação não tem mais solução. E o que Deus quer que eu saia daqui entendendo nessa noite é que eu tenho que reforçar minha oração. Aleluia. A igreja estava reunida na casa de alguém abatida, a igreja estava reunida na casa de alguém triste, porque ninguém vai orar por alguém que está preso sorridente. Ninguém vai orar por alguém que vai morrer no dia seguinte com alegria. Então eu imagino que o peso daquela casa ali era um peso de tristeza, era um peso de dor. Por quê? Eu estou orando por alguém que vai morrer. Eu estou orando por alguém que está preso nas garras do inimigo. Mas mesmo assim o povo não parou. A Bíblia fala que eles oraram insistentemente, continuamente. Eles oraram sem parar. E é isso que Deus quer de nós. Nós estamos aqui no culto de restauração nessa noite. O nome desse culto, que tinha sido dado pelo pastor Márcio, pela missionária Mônica, que Deus deu para eles estavam antes da pandemia, era eles que dirigiam esse culto, é o culto da restauração. E sabe, irmão, talvez você termine um ano sem que a tua oração tenha sido respondida e a restauração possa não ter acontecido. Talvez você chegue até hoje aqui com aquele peso da igreja, um peso de tristeza. Por quê? Porque Pedro está preso. Então você chega aqui hoje ainda com peso da angústia, do choro. Por quê? Porque Pedro está preso. E não é fácil você orar por alguém e você ver esse alguém preso. E aí você ora, você olha e você vê ainda preso.
E aí você ora e ainda está preso. Não é fácil isso. Mas Deus quer que você saia daqui reforçando a tua oração. Foi isso que Deus me deu hoje aqui, mais cedo, quando cheguei na igreja. É necessário oração contínua. É necessário oração contínua. Milagres acontecem através de oração. Situação é mudada através de oração. Portas se abrem através de oração. Transformações acontecem através de oração. Mesmo que você não acredite, mesmo que você esteja orando e não creia que essa pessoa possa ser liberta. O que importa é não parar de orar. Porque vai ter uma hora que Deus vai dar um basta e vai mandar um anjo e falar assim: agora chega. Agora chega. Aliás, no outro dia ela deu testemunho. Nosso ex-pastor. Foi nosso pastor durante 17 anos. A história dele, um jovem de família evangélica, e só andava doido, drogado, viciado, cabelão, andava sujo pela rua, só andava doidão, só andava pancada de droga. Era assim que ele andava. Um belo dia, drogado, ele falou que doido, muito doido. Uma irmã parou ele na rua e falou assim: eu tenho algo de Deus para falar contigo. E ele parou para ouvir aquela mulher, que ela me falou assim: olha só, Deus fala que acabou o tempo para você. Ou você vem para Ele, ou você vai morrer. Acabou o teu tempo. É a última chance que Deus te dá. Se você não vier agora, você vai morrer. Ele falou que doidão. Ele falou que totalmente pancado de droga. Ele se concentrou com Jesus. Naquele mesmo dia chegou em casa, tomou um banho para tirar um pouco do efeito daquela loucura toda. Foi no salão, cortou o cabelo, ficou com o cabelo de gente, estava com o cabelo que só Jesus. E daquele dia em diante, ele nunca mais fez nada de errado e foi servir a Jesus. A mãe não esperava, o pai não esperava, foi do nada. No meio da rua, uma irmãzinha parou, entregou para ele, o anjo entrou e a coisa mudou. Aleluia! Doidão! Vivia pelas ruas, só drogado. Pai cristão, mãe cristã, orando, pedindo, clamando, irmã cristã, só ele perdido. Chegou o dia da oração ser ouvida. E hoje é um pastor que tem uma igreja para mais de 5.000 pessoas e mais de 300 congregações no Brasil. Um viciado de droga, doidão. Uma igreja enorme, um ministério enorme. Um cara que quando era novo vivia igual um lixo na rua. Mas chegou o dia do basta de Deus. Sabe por quê? Porque tinha gente orando por ele. Tinha gente orando por ele. Mesmo sem esperar. Mesmo sem acreditar que do nada. Imagina. E outra, e a desconfiança dos pais que ficou. Será que foi? Será que largou? Será que deixou? Durante um tempo conviveu com a desconfiança. Porque ninguém sabe, doidão até onde.
Um mês. Será que está sem usar nada mesmo? Será que ele está legal mesmo? Será? Pô, tem um mês ele estava pancada. Será que tá legal? 2 meses. Ó, eu acho que está ficando mal. 3 meses. Daqui a pouco, tá aí. Hoje, pastor presidente de uma grande igreja Assembleia de Deus, uma grande denominação. O homem está comprando agora outro galpão do lado, uma igreja enorme. Tudo isso através do poder da oração. Deus quer que você saia daqui, irmão, juntando até teus cacos, se for o caso. Mas que você saia daqui acreditando no poder da oração. Porque sabe o que acontece? Tu vai olhar para Pedro. E sabe o que acontecer? Pedro vai estar preso. Pedro vai estar... E sabe o que acontece? Ninguém vê alguém preso e fica feliz. Ninguém. Como é que você vai ver alguém preso e vai ficar feliz? Ninguém. Muito triste. Foi no culto domingo. Estava eu e Jacques saindo na porta. Chegou um mendigo. Falou assim para mim: estou morrendo de fome. Eu estou com muita fome, eu estou quase de manhã de fome. Aí eu falei assim: rapaz, eu não tenho nada aqui. Nada, mas vamos na padaria lá. Cheguei na padaria e não tinha mais pão de sal. Eu comprei uns pãozinhos de cachorro quente, um saquinho assim. Comprei 150 de mortadela. Dei para ele. Irmão, nem meus cachorros comiam do jeito que o rapaz comia. Do jeito que ele abriu aquele pão, do jeito que ele botou aquele mortadela, do jeito que ele botou para dentro daquele pão. Aquilo me feriu, aquilo machuca. Sabe por quê? O nome disso é prisão. Eu falei, entreguei ali para ele, nós falamos com ele ali, né? Ele falou que tinha família, mas o vício jogou para a rua, né? Eu falei para ele, rapaz, você não necessita disso. Olha a vida que você está levando, olha a situação que está vivendo, olha a tua situação agora aqui, rapaz. Se você tem família, volta para sua casa, larga esse vício maldito. Ele ali começou a chorar, e a gente fica triste em ver alguém preso. A gente fica triste porque essas pessoas presas, muitas vezes na droga, no crack, não são filhos de chocadeira não, irmão. Tem família. Tem família. Ninguém vai olhar para alguém preso e vai ficar feliz. Mas sabe qual é importante você entender, irmãos? É que nós não podemos parar de orar. Nós não podemos esmorecer a nossa oração. Porque é através dela que o milagre vai acontecer. Quando vai acontecer, eu não sei. Mas será que é desse ano? Não sei. Será que é amanhã? Não sei. Não sou Deus. Por isso que eu falo na igreja: orar comigo, crer contigo, fazer comigo. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Quem é que vai fazer? Quem faz é ele. A minha parte é orar. A minha parte é orar. Eu não sei quem vai pregar ainda no culto ali do João, mas ele me deu uma palavra com relação a isso. Sabe por quê? Orar é pedir a Deus que o impossível venha acontecer. O impossível venha acontecer. Orar é isso. Orar é eu pedir a Deus que algo que não tem como acontecer venha acontecer. Era isso que a igreja estava fazendo por Pedro. Pedro está preso. Não tem como ir lá resgatar ele.
Não tem como arrumar um pessoal de fuzil, né? Não tem como arrumar um pessoal de fuzil e ir lá e, né, invadir, trocar tiro e tirar pedreira. Não tem como. Qual é a nossa arma? Nossa arma é oração. Por quê? Porque o que está acontecendo com Pedro é impossível de a gente conseguir. E amanhã ele morre. Então nós vamos orar sem parar. Enquanto a vida, a esperança. Aleluia. Está vivo? Está respirando? Eu estou orando. Eu estou orando. Eu estou orando. Porque essa é a minha parte, é orar. E acreditar que Deus pode fazer o milagre. E acreditar que a situação dessa pessoa pode mudar. A oração é isso. A oração é você ir contra tudo e contra todos. A oração é você acreditar no inacreditável. Isso é oração. Agora quem vai fazer isso? É Deus. É Deus. Que você saia daqui nessa noite. Que você saia daqui nessa noite, mesmo diante do que você está passando, mesmo diante do que você está vivendo, que você saia daqui nessa noite entendendo que é necessário você continuar orando. É necessário, irmão, não tem o que fazer. É como a situação de Pedro, não tem como bater boca, não tem como fazer manifestação, não tem como fazer quebra-quebra. Assim é a nossa vida, irmão. A nossa força não muda nada. Quem está preso, não tem como a gente tirar. Não adianta bater boca, não adianta discutir, não adianta querer brigar, não adianta sair no tapa, não adianta nada. Não adianta nada. O que vai mudar a situação de quem está preso é oração. É oração. É oração. E tem hora, irmão, tem hora que é quem está fora tem que orar. Porque quem está dentro, mesmo sendo servo de Deus às vezes tem crente preso. E às vezes, quem está fora tem que orar. Porque quem está dentro não tem condição nem de orar. Paulo e Silas foram presos também. Depois de ser surrado, açoitado, numa praça, prenderam ele. Só que eles combinaram dentro da prisão: ó, Paulo, Silas, vamos combinar aqui, você ora e eu louvo. Eu louvo, você ora. Enquanto eu louvo, você ora. Enquanto você ora e eu louvo, os dois começaram. A Bíblia fala que o chão começou a tremer, a corrente caiu, as portas se abriram. Através de quê? Da oração? Eles não podiam estar murmurando? Claro que podiam. Tu imagina, Paulo e Silas foram fazer a obra de Deus. Fez o que é certo, que era expulsar um demônio. E por causa disso foram postos numa praça, açoitado. Eu já ensinei para a igreja como é que era açoite. Eram 39 chibatadas com dente de animal na ponta, com agudo para rasgar a pele. Eles estavam todos ensanguentados, com a pele toda rasgada, dentro de uma prisão. Eles podiam murmurar, eles podiam reclamar da vida, eles podiam estar ali chateados, sem querer nada, mas eles foram louvar e foram orar. Tem uma coisa: a tua reclamação não vai mudar a situação. Não vai mudar. Muitas vezes o crente gosta de fazer biquinho. Biquinho dá certo com o nosso pai e nossa mãe, né? Às vezes a gente faz cara de triste, a gente faz carinha abatida, né, assim, com o nosso filho, né? Às vezes a gente não quer nem fazer, às vezes o João fica aquela carinha e acaba fazendo. A gente acaba fazendo à vontade. Deus não é assim. Não adianta fazer biquinho, não adianta fazer carinha triste. Isso não vai mudar a situação de ninguém. O que muda a situação é a oração. É a oração.
É a oração que muda a situação. Eu não sei qual é a situação que tu entra aqui nessa noite. Eu não sei o que tu tem passado e enfrentado. Mas de uma coisa eu sei. A oração tem poder de mudar a tua história. A oração tem poder de te dar alegria. A oração tem poder de libertar da prisão quem está preso. Coisa que você não tem como. Você não tem como. Mas a oração tem. Por isso que nós fazemos aqui. O que nós vamos fazer aqui por essas águas? Quantas coisas essas águas já fizeram aqui? E fazem, tem gente que não fala, mas já fizeram aqui. Já fizeram. Nós temos medo de gente aqui, irmão. A oração já fez muita coisa aqui para pessoas que estão aqui dentro. O tio dessa menina estava morto em cima de uma cama. E água também foi bebeu cachaça, quando foi beber água, botou cachaça toda pra fora, ficou até por falta de água. Hoje mesmo ele falou comigo, pediu pra me levar água pra ele. Toda hora eu estou falando. Toda hora surte efeito nessa água. Por quê? O que tem a mais nessa água? Nada, oração. Oração não tem nada, isso é uma água. Muitos pegam a água ali da nossa água ali, ou sai de casa, da água da bica, do filtro, sei lá de onde for. Só uma água. Qual é a diferença? Não? O que faz essa água fazer diferença? A oração. A oração que faz. Nada mais. Não precisa orar 10 horas. Eu vou orar aqui, vou determinar. E aí o resto é com Deus, irmão. O resto é com Deus. O tio dela estava morto em cima de uma cama, chamaram o SAMU. O SAMU olhou lá, falou, tá tudo bem. Deixou o cara embora sem se mexer em cima de uma cama. Foi dar água pro homem, o bicho manifestou na hora. Ele se batizou na igreja. Viu? Aleluia. A Rose viu o cachorro do macumbeiro definhar. O cachorro estava na pele e no osso. Pele e osso. A Rose, com pena do cachorro, trepou no muro, jogou água em cima do cachorro. O cachorro ficou gordão de novo. E o macumbeiro largou a macumba e aceitou Jesus. Aleluia. O que tem na água? Oração. Glória. Deus está aqui para falar uma coisa muito simples que todo crente sabe. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Mas sabe o que acontece? Isso é para mim também. Nós estamos esmorecidos na oração. Sabe o que acontece? O diabo, ele coloca tanta coisa na nossa vida. O nosso dia a dia é tanta coisa que para a gente orar está complicado. Está complicado. Tem um ditado no nosso meio que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A nossa guerra não é com a boca, não é com o punho. A nossa guerra é na oração. É na oração. E Deus, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender com aquilo que você nem espera que aconteça. Ele vai te surpreender com coisas que você nem espera que aconteça. Se você acreditar que a oração tem poder. Coloque de pé em nome de Jesus.